Gravando. Então, gente, hoje, dia da Independência, a gente está aqui com o professor Mário Sérgio Salerno, né, que tem um currículo muito grande mesmo, a gente deu uma consultada no Lattes e tal, então até por isso o assunto que nós trataremos hoje é a mudança do powertrain elétrico, os desafios que essa mudança traz, né, para o nosso país, mas como o currículo é muito vasto, acaba que outras perguntas vão aparecer, né, o professor é titular do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, né, onde coordena o Laboratório de Gestão e Inovação, que desenvolve pesquisas, cursos, via NAGI, né, que é Núcleo de Apoio à Gestão e Inovação, criado pelo projeto da FINEP, apoia a implantação e melhora de sistemas de organização e gestão, inovação em empresas estabelecidas e apoia empreendedores de empresas intensivas em conhecimento a mitigar incertezas nos ecossistemas de negócio. Enfim, se eu for ler isso daqui, a gente vai ficar uns 10 minutos lendo o currículo do professor Mário Sérgio. Então, eu gostaria, professor, a primeira pergunta é uma pergunta mais personalista mesmo e mais íntima, né? Porque a curiosidade é que seu currículo é vasto, né? Sai de uma área técnica, já vai até para a faculdade de medicina e tem vários tentáculos aí. Então, seria se o senhor poderia, né, nesse primeiro momento, se apresentar, né? Um pequeno relato da sua trajetória, né? De onde o senhor saiu, origem, família ou algo assim, e como que o senhor se tornou pesquisador especificamente nessa área de inovação, tecnologia, como que foi esse caminho, esse trilhar, né? E acho bom até, né, para a gente entender através do olhar do senhor, né? Porque ler currículo Lattes é uma coisa e a opinião da pessoa, de como ela se vê na construção, é outra, né? Se o senhor puder falar sobre esse tema. Bom, olá, oi para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Olha, eu estudei engenharia de produção na Poli, na USP, de 75 a 79. E esse foi o período, primeiro, de reconstrução das entidades estudantis, foi um período muito ativo de luta contra a ditadura, etc. E acho que, de uma certa forma, eu fui marcado por esse período. Eu já na faculdade, quando estava estudando engenharia, eu comecei a fazer alguns trabalhos com sindicatos, mas não trabalho militante, eu fui estagiário dos sindicatos bancários para analisar o trabalho nos bancos, coisas assim. Aí eu comecei a fazer mestrado na UFRJ sobre organização do trabalho. Eu me formei, trabalhei numa empresa durante 11 meses, pedi demissão para fazer mestrado. Eu sempre quis fazer uma carreira, não sei exatamente por quê, tá? Mas eu sempre tive vontade de fazer carreira acadêmica, inclusive quando eu ainda estava estudando, estava na graduação. Aí eu comecei a trabalhar quase que ao mesmo tempo no DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, para quem eu e os outros colegas, a gente já fazia algumas atividades assim, como boia fria, digamos assim, tá? A gente fazia seminários, alguns cursos, basicamente sobre transformações na organização do trabalho, transformações em fábricas. Na época estava começando a ser implantados no Brasil os esquemas tipo just-in-time, círculo de qualidade, esse se chama aí de organização Anos 80, japonesa. é isso, professor? Bem no comecinho dos anos 80. E então aí tinha muito seminário sobre isso. Aí depois eu fui contratado, em 83, fui contratado CLT para, digamos, tocar no DIES uma área que cuidava de organização do trabalho. A expectativa, que não se concretizou, mas a expectativa, a lógica do DIES, mas a LS do Barelli, tá, na época, era que com a redemocratização, havia uma grande possibilidade do sindicalismo brasileiro seguir moldes de sindicalismos tipo italiano, alemão, né, que tem, né, mais enfraquecido, organização no local de trabalho, etc. E nesses locais, não só neles, em outros lugares também, se negocia a organização do trabalho, se negocia ritmo de linha, esse tipo de coisa. Então, a minha contratação foi, digamos assim, para
para começar a colocar mais, digamos assim, do ponto de vista mais formal, técnico, essas questões no sindicalismo. Aí eu fiquei e no Diese, o Diese tem um esquema que ele tem subseções, ou seja, tem como se tivesse um escritório, tá, uma filial dentro de um sindicato. Tá? E eu depois trabalhei na subseção dos aeroviários um tempo e eu fui para a subseção do sindicato dos metalúrgicos Bernardo, que hoje chama sindicato do ABC. E lá a indústria automobilística é muito proeminente, né? Muito proeminente. Juntou que just in time, a indústria automobilística tem relação muito forte, e eu acabei entrando para uma rede internacional de pesquisa sobre a indústria automobilística, chama GERPISA. Formalmente eu ainda sou do comitê científico, mas eu não faço muitas coisas lá, passei bastante. E aí fiz vários e vários trabalhos de indústria automobilística. Depois, como a indústria automobilística no Brasil perdeu o elan, minha opinião, não tem nada de muito diferente acontecendo na indústria automobilística, eu parei de me envolver muito fortemente com a indústria automobilística. Inclusive, o que acontece fora da indústria automobilística não acontece no Brasil, que é o desenvolvimento se chama de powertrain, né, que é motor, transmissão, esse conjunto que avança nos países centrais, na China, fortemente rumo à eletrificação, por vários fatores. Aí, a última coisa que importa é o ambiental, né? Por vários fatores, e aqui no Brasil não tem absolutamente nada. Né? Nada. Enfim, e aí eu acabei indo para o descanso. Mas, grosso modo, minha trajetória é essa. E, ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar no Diese, eu comecei a trabalhar na Poli, como tempo parcial. E depois de 10 anos, em 93, eu passei para tempo integral. Saí do Diese e fiquei só na Poli. Aí, aquela trajetória normal de docente, né? Ensino, pesquisa, um pouco de extensão. É isso. Ô, professor, nossa, é engraçado ouvir o senhor contar a sua própria história, porque quando a gente pega o seu currículo, a gente vê que é um currículo de uma visão bem holística, né? Sempre tem isso. Mas a sua trajetória também, de certa forma, é assim, né? Você começa na engenharia e você vai para o DIEESE, né? Do DIEESE para a Poli, então tem essa integração, né? Do professor com o cidadão, né? Atuando nas esferas de trabalho e tal. E, em parte, até a primeira pergunta mais direcionada para o Powertrain, o senhor já respondeu, que a gente tinha preparado se o senhor poderia nos dar uma definição do que seria o Powertrain, né? Porque tem assim, pelo que a gente olhou, né, eu especificamente olhei, que eu sou historiador, né? Então, quando eu fui olhar, pesquisar, falei, não, tem o Powertrain, que é o Powertrain normal que a gente tem hoje, tem o Powertrain elétrico, né? Que é essa questão que o senhor falou. Aí. E em cima disso, eu gostaria de fazer uma pergunta que depois vai direcionar para esse relatório que o senhor escreveu junto com a Thalita Daher, o nome dela, e eu achei muito interessante. É de 2006, né? Que já abre um portal gigantesco para isso. Porque são duas questões. Nesse relatório, que é Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior do Governo Federal, que é o PITCE, Balanço de Perspectivas, aparentemente o senhor também estava tentando dar um panorama geral, né? Indústria farmacêutica, a questão até inclusão digital, tem ali um capítulo sobre inclusão digital, um pequeno parecer e tal. Então, que nessa época de 2003, o governo Lula 1, 2003, em 2003, 2004, eu fui convidado, o Glauco Arbix, que trabalhava comigo, trabalha ainda na USP, ele foi convidado para ser presidente do IPEA e ele me convidou para ser diretor do IPEA e eu lá, a função lá era discutir políticas de produção. Isso é uma coisa interessante porque, digamos assim, vou falar uma coisa entre 5 aspas, se a gente puder pressupor que existe um campo progressista aí, esquerda, não sei, mas pensa muito na distribuição, certo? Você não ouve
uma discussão de como vai se produzir a riqueza, a renda. Você ouve o que vai fazer com ela. Tá? Uhum. E a minha função era tentar estabelecer políticas para produzir renda, tá? Riqueza, renda, enfim, que seja. Uhum. Políticas de produção em geral. Então, tinha desde a agricultura e tal. E o governo tinha, no programa de governo, a ideia de fazer uma política industrial baseada em inovação. Então, foi nomeado um grupo lá que eu fiz parte, que saiu essa PITSE, que disso deu a lei do bem, deu a lei de inovação, deu umas coisas do gênero. E até que deu mais certo do que se imaginava. Mas, então, esse relatório, depois de 2013, 2004, eu fiquei no IPEA. 2005 e 2006, no meio de 2005, foi passado, quer dizer, no final de 2004, foi criada uma lei que criou a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, então eu fui para lá para montar a agência. Esse é um relatório que é semi-interno, ele é público, mas ninguém lê, né? De um certo balanço do que tinha acontecido. Enfim, é isso. Professor, o senhor está matando minhas perguntas. Que uma das perguntas era o parecer, uma visão geral do relatório. O senhor já deu, então tem isso. Mas eu vou voltar em uma pergunta que eu acho que tem a ver com... Que assim, no relatório é muito interessante que vem um certo histórico da industrialização brasileira e detectando esse histórico, depois as perspectivas. Tanto que o senhor cita a CSN, que é a nossa região aqui, o sul fluminense do estado, o senhor deve conhecer. CSN fica em Volta Redonda e um pouco para trás aqui é o Parque Industrial, da indústria e automotivo. E isso daí, o senhor falou que a indústria automobilística perdeu o elan no Brasil. Eu gostaria que se o senhor pudesse falar sobre essa perca desse foco, dessa força que ela tinha, tem a ver com o powertrain também elétrico e essas inovações? O senhor vê por esse lado? Ou é uma questão de internacionalização mesmo da produção e a gente entrou numa estrutura que não tem tanta importância mais como tinha em décadas passadas? Por que o senhor falou isso? Acho que é tudo isso. Agora, quando eu falei para que perde a importância para mim, né? Assim, como pesquisador. Porque importância, em geral, não perdeu. Há um tempo atrás, nós fizemos um trabalho que foi a influência da Petrobras nas empresas de serviço de engenharia. Eu fiz, na época, uma doutoranda lá. Eu fiquei espantado, tá? O peso que assim, os contratos da Petrobras tinham, né? Então, tem duas cadeias no Brasil que têm uma força de arrastar o resto da economia, são impensáveis. Coisa que o agronegócio não tem, que outros não têm. Que é a indústria automobilística, né? E, para minha surpresa, petróleo. Né? Então, acho que uma parte dos problemas que a gente vive com a indústria, etc., tem a ver com a crise da Petrobras. Né? Isso é uma especulação, precisaria pensar mais, digamos, o trabalho que foi feito mostra, assim, eu não lembro de cabeça, mas é como se fosse, isso tem na internet, é como se fosse 2/3 dos então empregados pela RAIS, né, uma relação de pessoas registradas que o Ministério do Trabalho organiza, 2/3 dos funcionários das empresas de serviço de engenharia trabalhavam para empresas de serviço de engenharia que prestavam serviço para a Petrobras. É uma coisa estapafúrdia. É como se o setor vivesse a partir da Petrobras. E o outro lado, a indústria automotiva. A indústria automotiva, acho que para mim, teve um fator muito importante aqui no Brasil, não a indústria automotiva em si, mas o sindicato, certo? Então, o novo sindicalismo, etc., nasceu daquela região que a gente chama de indústria automobilística, mas, por exemplo, a região São Bernardo, o município de São Bernardo, é montadora e indústria de máquinas. Autopeças não é tão importante, não era. Santo André, básico, não tem montadora, né? Mas tem muita indústria de autopeças, assim vai. Então, uma região assim
bem forte, tem indústria química, industrialmente é relativamente forte. Mas, voltando ao centro da sua pergunta, tá? A indústria, se a gente for pegar a história da indústria automobilística, primeiro, ela foi, entre aspas, o símbolo da industrialização leve no Brasil. A meu ver, a política estava errada, do Juscelino, ninguém fala mal de Juscelino, né? Mas eu acho que foi um erro aquela história de pré-definir que a montadora tinha que ser multinacional, né? E o resto, vamos ver como é que fica, né? Mas nem numa abordagem liberal você pré-define qual é a origem do capital de alguma coisa, sabe? Enfim, o fato é que aquilo matou as empresas que tinham na época, né, que tentavam fazer, a Rome, que é uma grande indústria de máquinas hoje, tinha um carrinho, a Romizeta, e tinha várias outras, né? A Mercedes nasceu. A Mercedes, ela não era a Mercedes. A Mercedes era de um polonês que morava aqui no Brasil. Aliás, a rua onde está lá em São Bernardo, a rua onde você entra no portão oficial da Mercedes tem o nome desse cara, Jaruzelski, não sei das contas, tá? Que foi o fundador e depois a Mercedes alemã veio e comprou. Enfim, aquele tipo de industrialização que nos marca até hoje é uma industrialização internacionalizada para dentro, ou seja, abriu para o capital para produzir aqui para dentro. Hoje é a Zona Franca de Manaus que faz isso, que um dia vai ter que acabar, porque não vai ter indústria viável no Brasil com Zona Franca de Manaus. Mas, enfim. E o que acontece, né? O mercado aqui, mais ou menos, tá? Aquela lógica que existia. Então, as empresas que trazem as coisas velhas para cá. Quando o Collor falou das carroças, de uma certa forma, ele tinha um pouco de razão. Porque pensa como uma empresa, por que eu vou repetir ferramental, máquina? Então, se eu tenho aqui, não vou fazer mais, mando para lá. Eu não posso falar o nome da empresa, porque eu tenho um sigilo, mas teve empresa que quando veio se estabelecer no começo dos anos 60, importou máquinas e matrizes, ferramentas, né, para produzir lataria de carro, coisa assim, e deixou no Porto de Santos, ficou lá décadas. É um jeito de mandar dinheiro para fora, certo? Antes de começar a operação, enfim. Então, tem essa lógica, as principais cadeias no Brasil elas são dominadas por multinacionais. O capital é tudo igual, é mais ou menos. Tá? Numa época que tem a pandemia aqui, que multinacional investiu fortemente? Poucas. Tá? Aqui, em doação a Procter, um pouquinho, mas se você for pegar, são quase todas empresas que têm centros decisores aqui. É normal que seja assim. Tá? Uma empresa americana, ela olha para o mundo, mas olha mais para os Estados Unidos, a alemã, idem, idem, idem. E tem os acordos, não é? Numa pesquisa que a gente fez na indústria automotiva, anos atrás, estava sendo projetado no Brasil um derivativo de um carro. Tá? Derivativo, assim, tem o conceito básico do carro, tá? E aí se faz derivados, então, sei lá, de um carro você faz uma picape, você faz 4 portas, você faz coisas assim. Mas era um pouco mais que isso. Tem uma noção em carro que é plataforma, que é um conjunto motor, transmissão, câmbio e uma determinada configuração de partes de lataria. Isso é meio vago, tá? É assim mesmo. Aí você projeta um outro carro baseado naquilo para você economiza ferramenta, tempo de projeto. O projeto do carro é muito longo. Enfim, então, e aqui no Brasil ia ser feito um derivativo baseado numa plataforma no carro, ia ter uma família de carros diferentes, como de fato teve. Tá? E aí a matriz começou a colocar exigências. Uma delas foi cabo de acelerador. Cabo de acelerador é um arame, certo? Não sei se vocês já viram, é um arame, né? Trançado, com uma ponta ali enfim. E a empresa queria que o cabo do acelerador viesse lá do país da matriz. Aí os caras aqui não tem sentido, né? Tem um fornecedor aqui há 30 anos, o cabo que vem daí custa 3 vezes mais, tá certo? Porque tinha um acordo com o sindicato lá, tá certo?
Então, essas relações sociais que tem nos países centrais, melhor dizendo, nos países onde estão as sedes, tá? Elas acabam impactando nas subsidiárias. Tá? Então, não é a mesma coisa ser sede ou ser subsidiária. O fato é que eles chegaram a um acordo é o seguinte: tudo bem, se for para vender no Brasil, vocês podem ter o cabo brasileiro. Se for para exportar, tem que ter o nosso cabo. Sabe? Coisas do tipo. Tá? Inclusive, que tipo de carro tem que fazer, etc, etc. Tem brigas históricas aí. Então, enfim. Mas a indústria automobilística tinha o sindicalismo, tinha a perspectiva assim de desenvolvimento, etc, etc. Tá? E hoje não tem mais. Não que o sindicato lá seja fraco, seja ruim e tal. Acho que na situação atual até ele mantém a dignidade, né? Assim, é espantoso como ele consegue sobreviver. Mas não tem nada de muito novo acontecendo na indústria automobilística no Brasil. Enquanto a indústria automobilística no mundo está pegando fogo, tá? Por causa dessa rede GERPISA que eu comentei com vocês, veio uma pesquisadora alemã me entrevistar. Tá? Eu já conhecia, ela veio fazer um levantamento aqui nas empresas e foi falar, pode conversar comigo. Isso tem mais de 10 anos. Ela estava espantada, falou, puxa vida, mas não tem nada de eletrificação aqui. Eu falei, como assim? Ela falou, na Alemanha, na França e tal, mais de metade do dispêndio em pesquisa e desenvolvimento das montadoras é para eletrificação. Né? A motor de combustão interna está sendo mantido, mas isso já virou. Né? E aqui não tem nada. Eu falei, não tem nada porque isso é feito fora, né? Não é feito aqui. Né? Então, inclusive, essa parte de desenvolvimento, projeto de produto, eu particularmente gosto disso, murchou aqui no Brasil também. Né? Enfim, então acho que são essas coisas. Agora, tem uma mística em cima do carro elétrico. Né? Ele é muito menos do que se fala. Enfim, acho que um dia vai ter uma hegemonia elétrica, mas vai levar décadas e décadas se tudo der certo. Enfim. Ô, professor, o Rafael quer falar? Isso. Eu queria fazer uma... obrigado, Léo. Uma pergunta aí, pegando... na verdade, eu vou fazer duas perguntas, pegando esse eixo da eletrificação, Mário. Porque isso está sendo... Eu participo também anualmente das reuniões, dos encontros do GERPISA, e aí eu queria primeiro fazer uma pergunta sobre a trajetória do GERPISA e depois uma pergunta sobre a eletrificação, mais particularmente. Como é que você vê a evolução, né, ou a trajetória do grupo, que me pareceu ter, no passado, assim, uma influência muito maior do pessoal da economia política, mesmo de sociólogos, né, então o Frei Senet, né, o Boyer, sobretudo o Frei Senet, que foi o fundador, e parecia uma discussão muito mais sistêmica sobre desenvolvimento, né, sobre trabalho também, sobre a inclusão de países em desenvolvimento, né, na rede global de produção ou cadeia. E hoje me parece muito mais concentrado em discussões tecnológicas, né, sobre eletrificação, sobre a indústria 4.0. Você acha que o grupo, de certa maneira, ele perdeu um pouco essa pegada de pensar desenvolvimento e ficou concentrado em discussões muito mais estratégicas ou corporativas, assim? Corporativas das corporações, que eu digo. Olha, não sei, eu não estou acompanhando muito de perto, tá? Agora, o GERPIS, ele sempre teve uma característica de ser um grupo extremamente aberto. Mas ele, como você bem falou, ele foi o Michel Fresnel, que é um sociólogo do trabalho. Bom, ele faleceu no ano passado. Faleceu em janeiro agora. Ele dava muito mais que o Boyer. O Boyer, que é um economista aí da regulação, então, o Boyer passava por ali. O Michel não, por exemplo. Como é que eu conheci o Michel
por outros carnavais, porque eu sou amigo da Helena Irata, que é bom, ela é filósofa de formação, mas trabalha com sociologia. Ela foi exilada na França e ficou lá, fez carreira lá, né? E aí, por uns seminários que a gente organizava, Brasil, França e tal, a Helena convidou o Michel para vir aqui no Brasil, e aí eu conversei com ele, ele falou que tinha esse grupo que ia ser aberto para ser internacional, e eu acabei entrando lá naquela época. Isso é começo dos 20, não lembro exatamente, fim dos anos 80, por aí, né? Coisas assim. E a grande discussão na época era sobre lean production, se as empresas eram todas iguais, porque tem uma pressão assim, tipo, o mundo acabou, né? Todo mundo vai colocar o lean e, 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 e tudo vai ser igual. Então tem uma enorme discussão. Eles fizeram lá uma coisa sobre os diversos tipos de estratégia das empresas, coisas assim, e sempre teve uma parte muito forte sobre relações de trabalho, puxada um pouco pelos alemães e pelos franceses, né, que faziam parte da rede. Ao longo do tempo, o que aconteceu, acho eu? Essa história do Lean e de mudanças do tipo modularização, etc., que a modularização para os europeus era uma coisa muito importante, porque eles iam à destruição com a modularização do tipo consórcio modular, outros experimentos aqui do estilo, tá? Que o Brasil foi um centro forte, né, dessas experimentações. Eles iam um pouco à destruição das relações sociais que eles tinham lá, tá? Então, tem uma resistência, tem uma curiosidade enorme e, ao mesmo tempo, uma resistência muito grande a achar que aquilo ia se estender, etc. Porque, no final das contas, é muito interessante, porque os pesquisadores são todos lá neutros, etc., mas o francês é o francês, o alemão é o alemão, o brasileiro é o brasileiro, certo? É muito gozado isso. Então, os franceses acabam defendendo a Renault, os alemães a Volkswagen, a gente não tem o que defender, então, enfim. Mas é muito gozado esse negócio. E aí, como a Renault, por exemplo, entrou fortemente em eletrificação, tá? Os caras vão pesquisar a empresa, o que está acontecendo na Renault, eletrificação, tá? Os alemães com o pé um pouco atrás, isso já mudou bastante, os italianos totalmente com o pé atrás. Os italianos apostavam que o negócio é para gás natural, porque a Itália tem uma rede, a maior rede de distribuição de gás natural automotivo italiana, né? Então, tudo bem, você olha a tua realidade e você extrapola aquilo para o resto. E a gente ficava olhando, porque, né, era uma coisa muito maluca. Mas eu não sei exatamente. Tem uma turma nova. Agora, o GERPIS ele tinha, pelo menos, uma grande vantagem. Era um congresso feito para você discutir, né? Então, tem aquela coisa que você falava em 2 minutos, acabava e tal. Os textos acho que ainda vão, antecipadamente para a pessoa que vai coordenar a mesa, ele já leu. Os textos, como eu sou do comitê científico, os textos circulam para todo mundo, antecipadamente, é bem, 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 bem legal, né? Agora, eu acho que, de uma certa forma, é sinal dos tempos também, né? Essa discussão um pouco digamos, de processo de trabalho na indústria e tal, ela caiu, né? Ela sumiu do interesse acadêmico e sumiu do interesse político. Sumiu é forte, né? Mas, digamos, ela perdeu o elan que tinha, né? Por exemplo, a gente fazia na USP, e o Fresné veio para um desses encontros, a gente fazia encontros anuais, às vezes semestrais, sobre processo de trabalho e tal, com financiamento CNPq, FAPESP, trazer a gente do mundo todo. Isso não imagina, você manda uma coisa para o CNPq hoje, vou discutir processo de trabalho, esquece, tá certo? Não vai achar nem com quem discutir. Mas, enfim, acho que talvez seja um pouco isso. Ainda tem alguns velhos lá no GERPISA, né? Não tão velhos quanto eu, mas que ainda, de uma certa forma,
carregam isso, um pouco os italianos, um pouco um outro mexicano, um outro francês e tal, mas o pessoal mais novo, não sei te dizer. Sobre a eletrificação, eu vou tentar casar aqui duas perguntas em uma. Queria que você fizesse aí, por favor, uma avaliação do consórcio modular da Volkswagen. Sei que você também estudou e discutiu bastante esse movimento que foi tratado, foi com a Ruptura, né? E que resultou na fábrica de Resende, foi tratado como, né, uma das grandes revoluções aí da história da indústria automobilística. E aí eu não sei se você está por dentro um pouco, a Volkswagen, ela está desenvolvendo, está investindo fortemente em Resende, em caminhões e ônibus elétricos, sobretudo caminhões, né? Já tem um novo produto que é o e-Delivery. Sim. E as últimas notícias dão a entender que ela está, de certa maneira, reformulando um pouco o layout da planta e construindo uma espécie de consórcio modular da produção elétrica, em paralelo ao outro. E aí é um pouco nesse sentido de você fazer uma reflexão sobre o consórcio modular e sobre esse movimento ou falta de movimento de eletrificação no Brasil. Então vamos lá, vamos começar com o consórcio modular, depois a eletrificação. A eletrificação precisa dividir entre pesados e como é que fala aí, e veículos leves, assim, tá? O consórcio modular, ele surge, ele sai meio que por acaso, O acaso é forte, mas ele tem uma contingência de época. A Ford e a Volkswagen, elas não iam tão bem aqui no Brasil, e fora, né? Não iam tão bem significa que a Fiat e a GM estavam crescendo, estavam ganhando espaço no mercado deles, isso no começo dos anos 80, uma época muito ruim aqui no Brasil. E elas tinham restrições também das matrizes. As matrizes também não estavam lá com muita capacidade de fazer investimentos. Eles fizeram a associação Auto Latina, e a Auto Latina tinha um acordo, é o que se diz, ninguém viu esses contratos, mas tinha um acordo que a Ford e a Volkswagen, os dois parceiros, podiam usar as plataformas de produto com a sua marca. Então, a Ford podia dar uma ligeira ajustada cosmética nos modelos Volkswagen, colocar o logotipo Ford, né? E vice-versa, e inclusive troca de componentes importantes. Então, por exemplo, o Gol, que é o carro, né? Um carro muito importante para a Volkswagen durante muito tempo, saiu uma época com motor Ford. Eu tive um Gol com motor Ford. Tá? Ninguém percebia, você precisava conhecer qual que era, um ou outro, mas quem, digamos, fosse fuçasse, via que o motor era o da Ford. Então, essa foi a estratégia da Auto Latina, uma estratégia extremamente defensiva de redução de dispêndio, tá? Redução de investimento, redução de dispêndio total das duas empresas. Acontece que a Ford tinha uma fábrica de caminhões e tinha um negócio pequeno de caminhões que era na antiga fábrica do Ipiranga, que fica na cidade de São Paulo, tá? É perto da ABC, mas é São Paulo, que foi onde a Ford começou. E aí, lá fabricava caminhões. E aí, no acordo, entrou. Né? Ao longo do tempo, a Ford foi diminuindo a engenharia no Brasil, a Volkswagen não. Então, o que a Volkswagen fez? Ela pegou a engenharia dela, tá? E lançou um caminhão. Ela lançou um caminhão muito velho, que era produzido na fábrica da Ford, com os fornecedores da Ford. Anos atrás disso, acho que nos anos 60 ainda, não sei, não lembro exatamente, a Volkswagen comprou a Chrysler no Brasil. E
Lá em São Bernardo, a Volks tem aqui a Viancheta, né? Indo para Santos, a Volks fica à direita e a Chrysler ficava na frente da Volks, né? A Volks é enorme, mas enfim, do outro lado da Anchieta. Tanto é que tem uma passagem por baixo, você passa de um lugar para o outro. Tá? A Ford comprou, a Volks comprou a Chrysler, desativou, não fez nada com aquilo, acho que depois vendeu aquela área e tal, mas comprou junto veio um projeto de caminhão da Chrysler. E a Volks pegou esse projeto e foi fazer na fábrica da Ford com os fornecedores da Ford. Logo depois, por vários motivos aí, não vale o caso aqui entrar, porque senão já não acaba hoje, a Auto Latina se rompeu. Né? A associação se rompeu, então cada um foi cuidar da vida. Só que a Volks teve muito sucesso com o negócio de ônibus. Ela pegou aquele... Caminhões no Brasil é quase a mesma coisa, é meio paradoxal, mas você pega um ônibus urbano, é um chassi de caminhão, pequenas adaptações que você bota uma carroceria de ônibus em cima, motor na frente, né? Coisa assim. Então, na época, a cidade de São Paulo estava fazendo uma licitação para contratar ônibus, não sei quantos mil ônibus, a Volks entrou, ganhou uma boa parte, então ela começou assim, o negócio caminhão e ônibus, ainda na fábrica da Ford, já lá em cima. Né? Com a ruptura, né, com a separação, com o fim da Auto Latina, a Volks tinha um bom negócio de caminhões e ônibus, tá? E não tinha uma fábrica, e também não tinha dinheiro. Tá? Então, a ideia do consórcio modular é uma ideia de economizar investimento. Grosso modo é isso, digamos, não é a mesma forma, mas é parecido com o que a Embraer fez quando ela foi desenvolver a linha dos jatos comerciais, a menor, não a atual, anterior, a 145, que a Embraer não tinha dinheiro e ela fez um negócio que foi famoso, os contratos de risco com os fornecedores, etc., que depois que ela melhorou financeiramente, ela logo voltou atrás, né? Porque você perde, você está repassando a margem que você ganharia, você está repassando uma parte para os outros. Então, do ponto de vista do negócio, não vale a pena em si. Né? Valeu a pena porque ou era isso ou nada. A minha interpretação é que o consórcio modular lá em Resende teve essa lógica. Né? Eu sei, por pesquisa feita na engenharia da Volks na época, que teve fornecedor multinacional que se propôs a montar quase todo o caminhão para a Volks. A Volks disse não, para não ficar dependente de um fornecedor só. Né? E aí nasceu a estrutura lá em Resende que vocês conhecem, e teve bastante sucesso, vamos falar francamente. Tinha muita gente uma expectativa que aquilo ia durar pouco, e não durou pouco. Enfim, então, um pouco é isso. Depois teve mudanças geopolíticas na Volks, né? Porque a Volks não tinha no mundo negócio de caminhão, tinha no Brasil. Tá? É um negócio que é muito bem. Né? E tudo era decidido aqui. Depois a Volks entrou mais forte em caminhões, comprou Scania, umas outras coisas, e hoje acho que está mais as decisões me parecem mais centralizadas, mas eu não estou muito atualizado, não. Né? Agora, a mudança para o elétrico muda muita coisa, né? Dentro da fábrica, porque muda o fornecedor, por exemplo, a Cummins e a outra que faz motor, esqueci, motor mais leve, MWM, elas saem, né? Porque não tem mais esse tipo de motor. Saem os fabricantes de caixa de câmbios, EF, esse tipo de coisa, de transmissão, e muda, dentro muda um pouco. Tá? A lógica do consórcio pode não mudar, mas o tipo de fornecedor muda. Né? Agora, o caminhão elétrico, ele deve ser, pelo menos no começo, um caminhão de nicho. Né? Eles parece que fizeram uma opção certa, que é para o delivery urbano, que tem tudo a ver com a cidade grande elétrico, tem a ver porque se a pegada ambiental
dos veículos elétricos ela não é tão boa assim, mas na cidade, se a gente pega grandes aglomerações, não tem emissão de... Tem diesel, não tem particulado, não tem CO2, então naquele lugar lá tudo bem, depois o que eu faço com a bateria não sei. Mas então tem a ver com barulho, então acho que tem um mercado que, se a gente for pensar a regulação urbana, tende a restringir veículos grandes andando dentro, veículos mais poluentes e com barulho, então o caminhão elétrico tem a ver. E a Volks, eu não sei se ainda está rolando, mas ela foi atrás de, aqui no Brasil, de quem tinha expertise com ônibus elétrico, né? Então, a VEG estava no meio, aquela empresa lá de São Bernardo que faz ônibus elétrico estava no meio, etc, etc. Então, basicamente, ela tá indo como montadora mesmo, né? Enfim, porque o Brasil sempre produziu ônibus elétrico, né? A CMTC, que era a antiga Companhia Municipal de Transportes Coletivos, aqui, ela tem uma fábrica de ônibus elétrico aqui em São Paulo, da cidade de São Paulo, da prefeitura. Depois, o ônibus elétrico é um pouco em desgraça, porque o diesel ficou muito barato. Tanto é que tem um corredor de ônibus aqui, é interessante. Todo com a fiação elétrica que vai do Jabaquara para o ABC inteiro, que passa ônibus diesel lá. Enfim, talvez volte, né? Mas então tem esse mercado, mas eu acho que, me parece que ainda agora, nos próximos anos, vai ser muito, muito, muito nicho. Como também é o de carro elétrico no mundo, né? Carro elétrico é muito caro. Ainda, interrogação, mas é muito caro. Então, é um carro de nicho. Então, grosso modo, foi. Tá, e retornando ao Kubitschek, queria que você fizesse aí uma reflexão, Mário, sobre as políticas industriais do setor automotivo no Brasil. Você, de certa maneira, resvalou um pouco nesse assunto. Elas tiveram, na sua opinião, resultados concretos e significativos, ou seja, a gente, de certa maneira, se tornou um dos maiores produtores, chegou a estar, né, entre os 10 maiores fabricantes de automóveis do mundo, mas nós não conseguimos desenvolver uma indústria autóctone, eu digo agora com grupos nacionais, né? São sempre os grupos multinacionais. E além disso, a própria relação com essas montadoras que tem um lobby, exercem um lobby poderoso, né? Então, eu tendo a ter uma interpretação de que, em grande parte, essas políticas industriais, elas foram, digamos, capturadas por esses grupos no sentido de exercer algum tipo de pressão, redução de impostos, desoneração e etc., né, e outros tipos de incentivos. Queria que você falasse um pouquinho dessa tua leitura sobre as políticas industriais, em especial sobre o Inovar Alto, né? Porque foi uma política que sofreu aí uma ação da OMC, né? Tinha uma leitura de nacionalização da produção, de preservação de empregos, né? Que era, no meu entender, uma leitura certamente ingênua, né? De poder nacionalizar a produção em tempos de organização de cadeias de valor e aumentar emprego numa indústria que está gradativamente diminuindo esse número de empregos. Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre as políticas industriais, em especial sobre o Inovar Alto. Tá. Eu tenho uma abordagem muito restrita do que é uma política industrial. Para mim, política industrial é aquela que muda a estrutura da indústria, né? Então, desse ponto de vista, os inúmeros decretos e medidas assim que reduzem imposto de automóvel, etc., a política industrial nesse sentido. Basicamente, quase todas que eu tenho na cabeça assim foram para dar uma dinamizada na economia, né? Para tentar vender mais carro, etc. São políticas basicamente de apoio à venda, digamos assim, para que mantivesse emprego, coisas do gênero, né? Nunca teve uma política estrutural para a indústria automobilismo. Não sei se precisava ter
mas nunca teve, né, que, digamos, induzisse os capitais da indústria a fazer isso ou aquilo de mudança estrutural na indústria. A única coisa que teve um pouquinho, mas é muito leve, foi o flex, né? E que o flex, o mercado acabou definindo a lógica do flex. Mas teve alguma coisa assim, o imposto, o IPVA era menor, o IPI era menor, né? Alguma coisa do gênero. E teve os famosos benefícios ativos complementares, né, que tinha álcool, tinha uma série de coisas aí para o flex, né? Agora, eu me coloco na figura de um governante que está numa crise, tá? E que vê uma crise econômica, né? O PIB rateando, e que se vê uma alternativa de dar algum incentivo creditício ou de imposto para uma indústria que tem a capacidade de puxar a economia e recuperar um pouco, é muito difícil não fazer. É muito difícil não fazer uma coisa dessa. E esse é o poder político que a indústria automobilística, mesmo com a abertura, ainda tem, né? É verdade que hoje se faz muito menos coisa internamente do que se fazia nos anos 60, né? 60 e 70, porque abriu, etc, etc, etc. Bom, a Volks chegou a fazer banco, tinha costureira dentro da Volks, né? Enfim, uns 40 e poucos mil funcionários. Isso não existe mais. E acho que nós nunca pensamos muito bem em indústria automobilística. Por exemplo, hoje tem essa discussão, eletrificação, como é que fala, o carro híbrido, híbrido a álcool e assim por diante, não tem posição nenhuma, né? Não tem bom, esse governo agora não tem posição de nada, né? Acho que isso aí não é importante para o governo. Mas se você for pensar governos mais para trás que tentavam pensar alguma coisa, também o governo Fernando Henrique, que teve alguma tentativa aí com aquele plano como é Brasil Classe Mundial, alguma coisa, era um pouco isso, tá aqui. Eu achei fraco aquilo, mas pelo menos pensou, né? Enfim, mais do Temer para cá, nada, né? Até no governo Sarney teve alguma coisa. Enfim, acho que não temos isso, mas é um tipo de reflexão que ficou parada. Eu até entendo que o Brasil tem problemas que algumas políticas, digamos, horizontais, assim, dariam muito certo, mas eu não abriria a mão de fazer algumas políticas verticais, setoriais. É que setor hoje em dia tem uma conotação meio esquisita, tá? Específicas, muito bem direcionadas. Mas acho que as políticas para a indústria automobilística estão fora da pauta, né? Você não ouve mais hoje, não se fala mais, tem muito pouca coisa, tanto do Estado, né, quanto dos agentes econômicos em geral, sindicatos, se chamam os pesquisadores de agente econômico, mas enfim, não tem muito esse tipo de reflexão. Então está parado. Está parado, eu acho que significa que as empresas aqui elas vão seguir o que está rolando nas matrizes. Aí cada matriz tem uma abordagem diferente, né? Tem umas que foram direto para o elétrico puro, tem outras que foram para o híbrido, tem algumas que investiram em hidrogênio e voltaram atrás. Isso a cada tempo muda um pouco, né? Mas aqui no Brasil está todo mundo esperando, né? Então, o que eu enxergo aqui tem uma perda da importância relativa do Brasil, né, no mundo como um todo, mas na indústria automobilística também, né? E aí tem um fator importante, que é a ascensão da China, né? Tá? Quando, nos anos 80, quando tinha uma certa, 80, 90, né?
quando tinha uma certa euforia com o Brasil, que estava crescendo, a indústria automotiva, a China não era tão importante quanto é hoje. Tá? E a Índia está chegando. Né? Então, só que a China, ao contrário da Índia, a China tem um poder de fogo. A Índia tem um poder de fogo de mercado, tem uma outra indústria, tal, mas a China tem um poder de fogo que é tecnologia. Né? Então, a China definiu que vai fazer carro elétrico, ponto. Aí ela normatiza, com o poder mais centralizado que eles têm, né? Ela normatiza o seguinte, ó, que a empresa estrangeira quer vir para cá, então vocês vão ter que produzir tanto de carro elétrico. Não quer, não vem. É simples. E todo mundo quer estar no mercado chinês, né? Que supõe-se vai ser o mercado dos sonhos no futuro próximo. E aí, isso muda a estratégia das matrizes, tá? Porque a China é muito importante do ponto de vista do mercado. Então, a China consegue fazer, de uma política dela, interferir na estratégia das multinacionais, porque senão elas não entram na China. Né? E aí, a China ajudou a mudar a lógica do dispêndio de desenvolvimento para carro elétrico. Né? Eu não sei exatamente, tem muita especulação, é difícil saber quais são as lógicas, mas uma delas é que a China pularia, né? Essa é o que seria, entre aspas, que a gente vai ver daqui a uns 100 anos se está certo ou não, pularia a etapa do motor a combustão e já iria mais diretamente para a do carro elétrico e tentando botar seus recursos em algo que vem para frente, não para trás. Né? Aqui no Brasil tem muita política para trás, né? Para defender setor que não existe mais. Bem, mas enfim. Né? Não é exatamente uma política para mudar a base de produção. Então, a China foi para isso. Tá? E isso teve um impacto importante em política de várias montadoras ao redor do mundo, né? Que estavam um pouco, assim, até céticas com o carro elétrico, mas mudaram. Porque senão dá problema na China. Então, acho que tem uma conjuntura aí que está se delimitando que favorece o elétrico, né? Muito em função da China e dos compromissos energéticos, dos compromissos de política energética, não tem nada a ver com carro, dos países da Europa. Então, por exemplo, a França, para ela reduzir a emissão, a França tem uma base de geração de eletricidade nuclear. Tá? O grosso é nuclear. Com, assim, spin-offs enormes. Por exemplo, tem lá em Grenoble, tem que é o centro da eletrônica francesa, e ao contrário do que dizem, é super importante, né, esse negócio que a Europa está fora disso, não está. Tem um laboratório que é de pesquisa, que é bancado pela empresa de energia nuclear, a agência de energia nuclear, não sei exatamente, que tem 2.000 pessoas, tá, em eletrônica para controle de energia nuclear desse laboratório, que chama LAT, exatamente, em Grenoble, saiu uma empresa de microeletrônica, mas não para essas de chip de computador, para chip de eletrônica embarcada, que é a maior empresa do mundo. Tá? Ela é líder disparado disso. Então, esse tipo de, digamos, de sistema industrial tem por ali. Isso favorece a eletrificação. Mas voltando, tá? A França, energia elétrica nuclear, ao contrário de outros países tipo a Alemanha, que ainda tem muito carvão, tá certo? Então, você reduzir a emissão de carvão, você reduzir a geração de energia por carvão, você melhora as emissões. Então, uma política para transformar as usinas de carvão em usinas de outro tipo dá efeito de emissão de gás de efeito estufa. Na França, não. Muito pouco. Então, ou a França faz uma política para carro, né, para motor de combustão, ou ela não consegue, ela teria mais dificuldade de atingir. Não é por acaso que a França foi um dos primeiros países a subsidiar a compra de carro elétrico.
Acho que ela dava um bônus de 5 mil, 8 mil euros, não sei exatamente, para quem comprasse um carro elétrico. Não é por acaso que a Renault faz uma política de carro elétrico, né? Não de híbrido, não de nada, vai direto para o carro elétrico. E assim vai. Então, dá para ver esses movimentos. A Alemanha já ficou, né? Você pega as montadoras alemãs, elas não entraram de cara no carro elétrico, né? Elas foram mais cautelosas, italianas também, foram bem mais cautelosas. Então, um pouco, apesar de toda a globalização, etc., um pouco é explicado pela dinâmica dos países onde estão as sedes das empresas, né? Enfim. Então, nós fizemos para, não sei se vocês conhecem, mas eu não sei se ficou público, acho que ficou público. O pessoal da UFRJ, do Estudo de Economia, uns anos atrás, 2017, eles fizeram um projeto para a CNI sobre o que seria a indústria brasileira no ano 2027. E eu fiz a parte, eu como pessoal lá, mas eu coordenei a parte de veículos leves, né? E aí tem toda essa discussão do elétrico, eu estou tentando achar aqui, mas tem um documento que a gente achou de uma... E tem toda essa discussão dos incentivos em cada país, da política energética, tentando relacionar. Mas tem um gráfico aqui, uma análise que foi feita por uma dessas empresas multinacionais de consultoria, que eles comparam a pegada de carbono, tá? Aí tem várias, tem do poço para o escapamento, né? Porque tem duas medidas, uma é do carro, uma é no carro, tá? Então, se é bom para a cidade, outra é tudo, tá? É desde que eu extraio, se é o caso do petróleo, só num poço, mas... Né? É desde quanto é a pegada de carbono para tirar o petróleo, ou o álcool, ou sei lá o que, de onde vem a energia, se energia é carvão, né? Energia elétrica é carvão, enfim, vem de lá, né? Até o que sai no escapamento, né? E dá que, com a perspectiva de melhoria da matriz energética um pouco mais limpa da Europa para daqui a alguns anos, dá que a melhor pegada de carbono do carro, desculpa, a melhor pegada de carbono do poço brasileiro, não do americano. Enfim, então, se você for pegar exclusivamente ambiental, tem que discutir um pouco, tá? Vamos lá, você ia fazer uma pergunta, Leonardo? Não, professor, o senhor deu uma engasgadinha na transmissão, mas foi alguns segundos. Eu não sei se o Rafael quer fazer outra pergunta, mas acabou que o professor entrou já no que eu ia perguntar, porque eu fiquei... São várias questões, né? Eu fui reelaborando minhas questões aqui. A primeira é Indústria 2027, né? Risco e oportunidades para o Brasil diante das inovações, sistema produtivo complexo automotivo. Eu fiquei curioso por causa dessa data, né? Porque dá a impressão, como o senhor falou de uma mudança, política para a indústria seria política de mudança na indústria, né? Eu fiquei pensando, 2027 seria um ano limite? Olha, a partir dessa data, a eletrificação é imparável, vai entrar mesmo, a cadeia produtiva vai mudar, porque a gente tem aqui, eu lembro que eu fui numa palestra na Volks, uns 5, 7 anos atrás, que eles estavam falando do primeiro caminhão a álcool no Brasil, que ficou horrível, mas era deles. Né? Então, eles vieram falando daquilo. Então, o álcool não é bom para esse tipo de motor, né? Para o caminhão. Essa é a primeira coisa. Por que 2027? E a segunda questão, aí já buscando algumas... O Rafael fez uma entrevista com o Wagner, o Vagnão, que é o presidente do sindicato, sim. E o Vagnão já tinha falado disso, de indústria 4.0 e eletrificação, mas ele falou do impacto disso na indústria de serviços. Então, se a indústria automobilística, como o senhor falou, o Rafael falou, ela tem um impacto muito grande na empregabilidade, no emprego e em política de governo, né, para aliviar a alíquota ou não. O Vagnão alertou isso, e o Marcelo Amaral, que foi o último entrevistado nosso, que estava falando de inovação também, ele falou que se ele fosse um mecânico, que tivesse uma mecânica na esquina, ele estaria muito preocupado com os...
traz uma... Leonardo, volta, cortou. Travou, Se ele Léo. se ele se ele fosse mecânico, ele estaria muito preocupado com o quê? Muito preocupado com a eletrificação, porque Tá. talvez a empresa dele, a loja que ele tem ali, que oferece serviço de mecânico, não estaria preparada, e não vai estar, segundo a palavra dele, para isso. O Wagner foi no mesmo sentido. Ele falou que, se eu não me engano, o Rafael que me corrige, o Wagner falou que ele tem mais medo da eletrificação do que a indústria 4.0, por causa de perder emprego, de ter que ter formação técnica, outras questões. Então, são essas duas coisas. Por que esse 2027 lá no Indústria 2027, né? E como o senhor pensa essa relação de desenvolvimento social nesse pós-eletrificação num país nosso hoje, que, como o senhor mesmo colocou aí, não está pensando muito estrategicamente, né? A gente está mais dentro de um barco deixando alguém navegar do que lá no leme, né? Pela impressão que a gente está tendo aí, do geral. A indústria 2027 é simples, foi o financiador que inventou esse negócio, até onde eu saiba. Né? Então, ficou para mim, eu sou lá o quarteirizado do quarteirizado. Chegou lá para mim, mas tudo bem, eu faço esse negócio, um monte de coisas. Por exemplo, toda a estrutura do relatório era pré-definida. Eu propus um monte de coisa, falei, olha, fica muito melhor se fizer de outro jeito. Não, mas tem que ser tudo igual. Tudo igual. Aí a coordenação, mas isso vem porque teve um monte de setores e assim vai. Né? De uma certa forma, é uma visão bem tradicional de pesquisa, toda setorializada, coisa assim. Enfim. Então, acho que isso resolve, mas eu não sei dizer. Né? Foi em 2017, acho que era a ideia de ter uma visão de 10 anos, que não é uma visão muito longa, mas enfim. Então, isso que foi do 2027. Agora, sobre, digamos, se a gente fizer um corte agora, que quase não tem carro elétrico, e se a gente voltar, entrar na máquina do tempo, entrar numa máquina do tempo, for daqui a muitas décadas, tá? Onde quase só vai ter carro elétrico, tá? Certamente vai ser muito diferente. As fábricas vão ser muito diferentes. O carro elétrico tem muito menos componente do que um carro de combustão. Tá? Tem muito menos fundição, tem muito menos usinagem. Tem alguns sistemas tradicionais de carro que a gente não imagina, por exemplo, tem radiador. Né? Enfim. Mas, e ainda tem uma disputa, está se resolvendo, eu acho, mas ainda tem uma disputa para ver qual que é o modelo, qual que é, digamos, o design dominante do carro elétrico. O que é isso? O carro vai ter 3 rodas, ele vai ter transmissão em 4 rodas, ele vai ter transmissão como tem hoje, ele vai ter um motor elétrico só, ele vai ter um motor por roda, esse tipo de coisa. Aparentemente, está indo para uma coisa convencional. É como se você pegasse o carro que existe hoje, tirasse o motor a combustão, botasse um elétrico, mais ou menos assim. Então, aquele negócio tem vários motores e tal, não tá rodando, né? Mas junto com o carro elétrico tem uma outra coisa, ele vem junto, mas vem junto historicamente, mas hoje são movimentos que têm lógicas diferentes, eles funcionam bem juntos, mas eles são relativamente independentes, que é o carro conectado, né? Que pode ser qualquer carro, pode ser um carro a gasogênio, né? Pode ser carro a carvão, a vapor, tanto faz. Né? Mas é uma outra coisa que acho que é muito forte, que é o veículo como produtor de dados, tá? E o motorista e os passageiros como consumidores de dados. Né? Então, por exemplo, você pega e vai rastreando uma coisa simples, as trajetórias que aquele carro faz e quem usa. Né? Então, Leonardo pega o carro e faz esse trajeto várias vezes para a semana. Nesse trajeto tem uma padaria, tá? Que o Leonardo não vai naquela padaria. Então, você começa a ver, Leonardo, você para nessa padaria, você compra 2 pãezinhos, você ganha 1 litro de leite. Sabe, começa. Isso é uma coisa muito simples, mas é extremamente factível de fazer com tratamento de bases de dados. Tá? Então, se a gente for pensar que o carro é um veículo, é bom, é um meio
para fazer outros negócios que não só vender a venda do carro, a manutenção do carro, o combustível, coisa assim, tá? Isso abre um leque de disputa extremamente grande. Quem controla esse novo negócio? É a montadora? É o revendedor? É uma dessas empresas que não sei por que motivo chamam de tecnologia, dos automobilistas também dos tecnologia, mas do tipo Google da vida, né? Então, por exemplo, a União Europeia ela tentou botar a mão nessa cumbuca com a lei geral de proteção de dados que ela fez, que, digamos, é de todo mundo. Tá? Enfim, então tem uma disputa aí que eu acho que isso me parece que vai ser mais importante no curto, médio prazo para as montadoras do que se vai ser só elétrico, se vai ser híbrido, se vai ser não sei o quê. Mas elas estão apostando nisso. Mas voltando, muda muito. Tá? Primeiro, eu vou ter toda uma manutenção em conjunto de periféricos e de acessórios, etc., ligados a dado, tá? A comercialização de dados, e aí tem também entretenimento, passa filme, passa não sei o quê. Eu estou indo de São Paulo para o Rio, aí alguém me fala, oh, você está em Volta Redonda, visite a Companhia Siderúrgica Nacional, coisa do gênero. Enfim, diga. Professor, uma questão em cima disso que o senhor está falando. Então, o senhor acha que a eletrificação vai ser tipo... O carro vai se tornar como se fosse um avião hoje? Eu acho que foi o Marcelo que a gente entrevistou, e ele falou assim, um avião hoje são mais ou menos 7 mil linhas programadas para que aquele objeto voe. Né? Ele praticamente o piloto está ali, de braço cruzado, fazendo algumas interações necessárias. Né? O senhor vê a eletrificação no carro nesse nível também? É menos, tá? Porque eu não boto muita fé no carro autônomo, porque o voo, ele tem um monte de linhas e tal, mas uma boa parte disso está ligado ao piloto automático de avião, tá? Mas aí é uma outra lógica, né? Você não tem farol, você não tem poste, ninguém atravessa a rua, né? Enfim, tem toda uma regulagem, você tem as rotas, você tem a aerovia, né? Então, o avião não vai daqui para Portugal por onde ele quiser. Ele tem que, inclusive, ele não vai reto, ele vai de ponto a ponto, ele vai fazendo um certo zigue-zague. E tem uma altura pré-determinada, tá? E você, por exemplo, se precisar mudar em contato com os controles, você muda para uma outra altura pré-determinada. Então, tudo isso é como se fosse a rua. Tá? Agora, não dá para comparar com o caos que é uma cidade, certo? Né? Que sai e tem horário para sair, você já sabe qual é o horário que o avião sai. Né? O que não faz parte disso é completamente marginal. Né? Então, é uma lógica muito específica. O carro, acho que não. Eu acho que eu sou muito cético com um carro autônomo, né? Tirando ônibus em vias exclusivas. Tá? Aí pode até ser. Por exemplo, a RATP, a firma de transportes lá da França, né? Que é uma mega multinacional, tem vários investimentos no Brasil em metrô, por exemplo, mas eles estão desenvolvendo um ônibus elétrico para correr em canaletas exclusivas na cidade de Paris. A lógica deles é econômica, diz que é mais barato, porque o salário é muito alto, sei lá se isso é verdade, mas enfim. Eu sou um pouco cético. Eu acho que isso aqui no Brasil, no mundo, vai demorar muito, muito tempo. Aí dava para entrar nos milhões de problemas técnicos e, inclusive, nas análises que foram feitas a partir daquele carro, eu não sei se não lembro se é do Uber ou do Google, que atropelou uma mulher uns anos atrás. Né? Foi da Tesla. Oi? Foi a Tesla, não foi? Eu não lembro mais. Teve um desses aí. Tá? Enfim. E aí tem toda uma explicação, né, de por que isso aconteceu. Enfim. E o problema é que as explicações não são muito boas, né? Não é que não são muito boas, é que isso aconteceu dessa vez e pode acontecer outra vez, de um outro acidente parecido, porque isso é inerente à forma como você programa. Você tem que listar as possibilidades, tá certo? Se você não prevê a possibilidade, ou então se a possibilidade para ela é tão remota e dá tanta linha de código que não vai, ela fica inviável, você não faz.
É mais ou menos simples assim. Talvez daqui a não sei quantos anos, com mais computadores, 5G, não sei das quantas, melhore, talvez. Tá? Mas eu sou um pouco cético. Mas eu não sou muito cético para carro conectado, não. Tá? Então, eu imagino que vai entrar nichos de eletrificação. Tá? Isso vai mudar, mas acho que vai mudar muito lentamente. Vai mudar a fábrica e vai mudar a manutenção, né, o mecânico, etc. Uma coisa muito mais modularizada do que a gente conhece hoje. Tá? Porque hoje, mesmo que você tenha algumas coisas, você precisa desmontar um motor para trocar um pistão, por exemplo. Tá? No elétrico, você vai trocar coisas mais, eu acho, mais assim, modulares, tá? Você troca um bloquinho inteiro, coisas do gênero. Tende a ser mais fácil, tem muito menos peça, mas muito menos peça. Então, isso muda sim, mas eu acho que vai mudar muito devagar. Tá? E aqui no Brasil é o pior dos mundos. Por quê? Os carros que vão chegar vão ser de nicho importados. Tá? O preço é altíssimo. Tá? As baterias custam muito. Está evoluindo? Sim, está evoluindo. Mas fusão nuclear também está evoluindo há 60 anos até agora. Não deu certo. Enfim, está evoluindo, assim, só botar dinheiro muda tudo, em pesquisa não necessariamente é assim. Mas as baterias estão evoluindo, é verdade, tá? É possível que daqui a muitos anos eu tenha uma bateria que eu consiga carregar em pouco tempo e ela dure muito. Hoje não tem, é possível. Tá? É possível também que eu tenha uma bateria que não custe 70%, 60% do carro e dure 2 anos. Porque imagina, você compra um carro, né? 100 mil reais, 60 mil disso é bateria. Daqui a 2 anos eu preciso trocar 60 mil? Como é que faz? Quem paga isso? Né? Então tem esses probleminhas ainda que não estão muito resolvidos. Né? Tudo bem, a autonomia, a vida útil das baterias está aumentando, o preço delas está caindo, mas ainda tem muito chão pela frente. Fora o problema ambiental, né? De onde vem a energia e para onde vão os metais pesados das baterias que ninguém fala. Né? Enfim, chumbo é reciclável, isso é maluco, é reciclável e se recicla. Chumbo de bateria convencional. Por exemplo, painel solar, não tem nenhum problema, você bota a bateria de chumbo tradicional lá, porque é pesada, mas fica parado, certo? É barata e dá para o gasto, não tem problema. Carro não. Né? Carro não. Enfim. É isso. O Mário, Oi, Rafael. Oi. você, num texto teu, você faz, que eu já tinha lido, eu tenho vários, né, já, textos, artigos que você publicou, e é um texto que você está falando, acho que em 2015, sobre modularidade, você define 3 tipos ideais, mais ou menos, né, de relação com fornecedores, um consórcio modular, o outro é parque de fornecedores, outro é condomínio industrial. Tá. A eletrificação e a própria indústria 4.0 vão preservar esses desenhos ou vão, segundo o que você está falando agora, né, originar algum tipo novo de desenho na relação com os fornecedores? O que você pensa sobre isso? É difícil dizer isso, mas o que está... Eu tenho feito um pouco de pesquisa em um dos grandes grupos multinacionais de autopeças. Tá? O que me interessa lá não é tanto autopeças, mas como eles fazem autopeças, então você acaba... Travou. Travou, Léo. Como estão. Então, Opa, oi? volta um pouquinho, porque deu uma travada. Quando você falou autopeças, um dos grupos de autopeças, aí deu uma congelada, por favor. Então, grupo multinacional de autopeças, multinacional mesmo. Europa, Estados Unidos, China, Índia, Brasil, tem tudo quanto é lugar do mundo. Né? Inclusive com desenvolvimento de produto nesses lugares. Mas as empresas de autopeças,
quase todas, elas são muito dependentes do motor a combustão. Porque, apesar da indústria automotiva estar mudando, o dispêndio está indo para o carro elétrico, a produção não foi. Tá? E a produção precisa ser feita com peças. Então, as indústrias de autopeças têm um dilema muito maior que as montadoras. Tá? Elas projetam que o negócio delas, de motor a combustão, é declinante. Tá? Por outro lado, é o que dá dinheiro. Tá? O negócio que vai ascender, que é o elétrico, dá prejuízo. Tá? Então, o banco é como se tivesse um subsídio cruzado. A peça para motor a combustão financia a peça para o motor elétrico. Tá? Porque eu imagino que para frente, enfim. Tá? Mas hoje tem isso. Então, tem um dilema forte. O que eu faço? Então, elas estão tentando ir para alguma diversificação. Em todo caso, o número de peças para motor elétrico é muito menor, tá? Então acho que vai ter uma recomposição aí do parque de fornecedores, tá? Deve ter uma recomposição do parque de fornecedores. Eu não acredito muito que as montadoras percam poder, tá? Porque a montadora controla o principal da cadeia, que é a venda e o financiamento. Né? Então, acho que elas vão continuar assim. Agora, como vai produzir o carro dentro? Tá? Como o motor elétrico, desculpa, o carro elétrico tem muito menos peça, as peças são mais padrão. O motor elétrico é dos elétricos mais simples que tem, certo? Se você for na WEG, que é a mega produtora de motor elétrico super sofisticado lá em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, eles fazem motor que é muito mais sofisticado que o carro elétrico precisa. Se quiser, eles até fazem carro elétrico. Então, talvez nem seja negócio para eles fazerem motor elétrico, motor para carro elétrico é um motor até relativamente simples. Tá? A eletrônica que vai em volta é que os controles tal são mais sofisticados, por assim dizer. Né? Então, acho que tem toda uma tendência de ter modularização eletrônica, que é uma indústria já meio modularizada, né? Quase que por natureza tecnológica, digamos assim. Tá? Mas isso a ver, tá? Isso a ver. Por exemplo, as primeiras montadoras que começaram a fazer carro elétrico, elas enrolavam o motor, certo? Elas produziam motor elétrico. Agora tem algumas autopeças que produzem, por exemplo, a Mali, que é uma mega autopeças de origem alemã, ela está fazendo agora os motores para a Renault. Né? Mas a Renault, eu cheguei a visitar a Renault, tinha na fábrica dela, ela fazia os motores dela. Né? Então, acho que vai ter uma acomodação aí, né? Para ver, é muito difícil dizer, porque no final das contas, o que vai dar, se é mais modular ou menos modular, não é tanto a tecnologia, acho que é a capacidade de investimento, é onde se ganha dinheiro, tá certo? Então, acho que isso está ainda em disputa. Agora, modularizar pode ser mais fácil com o elétrico, porque é menos complexo. Né? E tem toda a parte eletrônica que você vai comprar já um sistema eletrônico pronto, né, inteiro. Você vai comprar um componente, pode até ser, mas ninguém mais faz isso. Você compra um componente aqui, outro componente lá e monta. Dificilmente uma montadora faria isso. Então, desse ponto de vista, acho que sim, tem uma concentração aí. Tá. O Alexandre Comim tem um texto que ele publicou no livro organizado pelo Adalberto Cardoso, com Alex Covarrubias. É um texto que eu gosto bastante porque ele traz um dado bem interessante, que o emprego industrial, o emprego no setor automotivo brasileiro, ele permaneceu de estável para declinante vem permanecendo de estável para declinante desde 1987. E a gente atravessou, né, a Câmara Setorial da Indústria Automobilística, vários, né, programas, ideias do Fernando Henrique, Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma, até o Temer.
Aham. E eu acho que a tua fala até o momento já deu algumas pistas, mas a pergunta é para onde que o trabalho na indústria automobilística caminha, ou seja, para a extinção, e, consequentemente, para onde caminha também o sindicato? Bom, o sindicato é uma questão difícil. O trabalho na indústria automobilística vai continuar existindo, mas eu acho que vai seguir a mesma tendência. Vai ter muito menos gente trabalhando, a lógica da indústria em geral, né? Mas é muito forte na indústria automobilística, que é uma indústria de massa, pode ter toda a diversificação que diz que tem, mas é uma indústria de massa, o volume é decisivo, o volume ajuda a automatizar, então tem, por um lado, como é que eu vou dizer, uma economia de emprego dado pela mudança nos processos produtivos, mas vai ter também uma dada pelo projeto de produto, que se a gente for pensar, isso já acontece com o carro de combustão, né? Ele foi ao longo do tempo, você pega a lataria, ela tem muito menos pontos de solda, precisa muito menos soldador, etc, etc. Mas é mais limitado. Não lembro de cabeça, mas a diferença de peças de um motor elétrico e um motor a combustão é coisa de milhares, né? Que são duas, né? É muito, muito, muito forte. Então, vai restringir emprego, assim, tudo mais constante, só a mudança da motorização de combustão interna para elétrico vai restringir emprego na montadora e no fornecedor, né? Tudo ao mesmo tempo, e no fornecedor e na cadeia secundária, naqueles que fazem peça não, como é que chama? Não da marca, não oficial, né? Que é uma indústria até importante aqui no Brasil, né? E então isso para mim, eu não vejo muita dúvida disso. Junta duas coisas, a chamada 4.0 com a mudança do produto, tá? Vai ter um enxugamento forte na, na base, digamos, do volume de emprego nessa indústria. Acho que isso tudo bem. Talvez cresça em outras, talvez cresça na indústria de tratamento de dados, de eletrônica, não sei dizer. Só que se a gente for pegar estritamente o Brasil é péssimo em eletrônica, é péssimo em dados, é péssimo em tudo isso. Tá? Então, o Brasil ele tem competências que estão, digamos, prospectivamente em desuso, além de ser competências, digamos, facilmente encontráveis em qualquer lugar. Então, do ponto de vista geocompetitivo, por assim dizer, nós estamos numa encalacrada muito, muito forte. Tá? Muito, muito, muito forte. A gente não forma engenheiro de dados. Tá? Engenheiro de dados é qualquer um, tudo bem, tá? Mas não forma. Né? Estou lá na Poli, as coisas que passam por lá são inacreditáveis. Tem um ex-aluno que montou uma empresa com enorme sucesso, tem a ver com games, essas coisas, tá? Que aí foi para o Vale do Silício e fez um movimento, convenceu um monte de gringos para investirem no Brasil em startups, sabe? Vieram aqui. Aí, onde ele tinha estado, na Poli, então levou os caras na Poli, os gringos adoraram os laboratórios e tal, e perguntaram, quantos vocês formam? Ciência da computação. Como é que é? 20? 30? Não, 20 mil? Não, 20? 50 mil? Não, são 50 por ano? Quer dizer, na maior cidade do Brasil, a maior escola de engenharia da maior cidade do Brasil forma isso? Lamento, nós não vamos investir aqui. É simples assim, entendeu? Não tem gente para isso. Não tem gente para isso, não tem empresa. O panorama é complicado. De eletrônica, a gente está completamente por fora. A Zona Franca de Manaus ainda nos atrapalha, mas tirando uma ou outra coisa, nós estamos por fora. Né? E então, digamos, as partes, digamos, as atividades que se prevê
que se vislumbra, melhor que prevê, que estariam no futuro da indústria automotiva, mas de várias outras indústrias, elas não são, pelo menos por enquanto, muito relevantes no Brasil. Tá? Então, além de você perder trabalho porque o produto mudou, o processo produtivo está mais automatizado, etc., você pode perder porque o produto mudou e uma parte desse produto não se faz aqui. Tá? Então, tem mais esse ponto ainda. Tá? Agora, do ponto de vista do cara que é montador, ele não vai virar cientista de computação, certo? Tá? Ele não vai aprender estatística para fazer inteligência artificial. Não é assim, né? Então, conforme a velocidade desse processo, eu acho que não vai ser muito rápido, mas enfim, se for muito rápido, a gente tem problemas localizados muito importantes, mas algumas políticas compensatórias não são muito difíceis de serem feitas, tá? Eventualmente precisaria. Sabe? Agora, o sindicato é uma construção histórica que está em crise há um bom tempo já, não é só de agora. Se a gente for pegar, depois da crise do petróleo, basicamente, o sindicato foi forte no Brasil, né? Atrasado, mas acho que isso teve muito a ver com a ditadura, com o fim da ditadura, com a redemocratização, etc., que o sindicato foi um ator absolutamente decisivo desse processo. Tá? Ele era uma parte do autoritarismo, era o autoritarismo das relações de trabalho. Bilhões de pesquisas sobre isso. Quando eu trabalhei em São Bernardo, uma das coisas que eles mais, assim, eles que eu digo, é pessoal de comissão de fábrica, reunião em fábrica, assim, mais davam valor agora a gente consegue falar. Agora não é que o chefe vem aqui e demite qualquer um porque não gostou da cara dele. Esse troço acabou, tá certo? Então, esse outro lado do autoritarismo brasileiro, que é das relações de trabalho, o sindicato ajudou a botar um freio. Tá? Agora, como está tudo mais desregulamentado, tá? Como alguns dizem, uberizado, o sindicato perde a força coletiva, né? E até agora não se chegou a uma, digamos, alguma coisa alternativa que dê conta dessa nova forma de produzir, né? Que se alastra, né? Que se alastra. Já foi um pouco com a terceirização, que tem uma lógica econômica muito precisa, mas ela não necessariamente afeta o sindicato, né? A coisa mais autônoma, mais descentralizada afeta mais, eu acho. Eu não tenho nenhuma resposta, né? Digamos, é uma instituição que precisaria se reinventar ou os atores inventarem outra instituição para botar no lugar. Eu acho que vai acabar havendo uma certa reinvenção. Né? É difícil pensar um mundo mais civilizado sem um sindicato importante, sei lá. O Mário, muitos alunos nossos estão ingressando agora no projeto, conhecendo mais sobre a indústria automobilística, sobre tecnologia. Eu te pedi para definir um pouco para a gente o que é a indústria 4.0. É só digitalização? O que Tá. significa? Então, a indústria 4.0 é um nome de marketing dado pelos alemães, né? Os americanos deram outro nome, mas o que pegou foi o alemão, né? Que digamos, não tem uma definição muito precisa, mas é a junção de um conjunto de tecnologias, né? Muitas delas que já existiam há algum tempo, né? Só que o desempenho delas melhorou muito, né? E elas, por base, elas têm transmissão e processamento de dados. Né? Isso que é a base da indústria 4.0. Você já existe automação tradicional em indústria, vamos falar em indústria que acho que talvez seja mais fácil visualizar. Tá? Era relativamente hierárquica, ou seja, tinha um computador central que mandava ordens para máquinas. Tá? Então, o computador central aqui tem um
tem um programa de comando numérico, manda para um torno, manda para um centro de usinagem, o centro de usinagem vai lá e executa. Então, era de cima para baixo. O que a tecnologia possibilita hoje, com a internet das coisas, que não é nada mais que um conjunto de sensores e atuadores, motor, válvula, assim, interligados, né? Que, além dessa coisa hierárquica, você tenha também ações de baixo para cima e horizontais, de uma máquina falando com outra, de pedaço de máquina falando com pedaço de máquina. Então, como é uma rede, digamos, mais completa, de conexão mais completa, que tem por trás um suporte computacional muito forte, porque hoje você tem computador para isso, e que trabalha com muitos dados, porque esses sensores, eles coletam dados, tá? Então, você tem muita informação que pode ser trabalhada muito rapidamente, isso tudo aplicado para sistema produtivo. A indústria 4.0 não é nada além disso, tá? Não é que tenha digamos assim, muda a estrutura, muda a forma como o torno vai tornear, não. Basicamente, muda a forma, muda a quantidade e a velocidade de tratamento da informação na empresa, né? E aí você tem todas as coisas paralelas, né? Você tem inteligência artificial, que você tem um monte de dados de processamento rápido, e assim vai, né? Mas, grosso modo, é isso, é fortemente centrado na integração informática telemática. E aí o tal do 5.0 é importante, porque sem 5.0 dá para ter, dá, mas não é a mesma coisa, sabe? Uma parte da transmissão hoje já de alguns sistemas é por contato telefônico, tá? Principalmente os sistemas mais remotos, etc. Tem algumas restrições, eu não entendo muito, mas parece que tem algumas restrições para fazer isso com outros tipos de transmissão, né? Por outro tipo de raio, coisa assim. Então, via chip telefônico, se faz uma boa parte dessas transmissões. Claro, você está dentro de um local confinado, você faz uma rede específica para você, tá? Mas se eu vou me conectar com um carro, não dá para ser com uma rede específica, e assim vai. Então, eu vou juntando do carro, o consumidor ali, com o fornecedor, com não sei o quê, eu vou começar a integrar isso. Essa lógica em si, ela é antiga, mas hoje eu tenho mais instrumento tecnológico que a viabilize, tá? Os americanos, eles têm uma concepção bem mais ampla de o que eles chamam de manufatura avançada. Eles colocam junto toda a parte de biotecnologia, né? Materiais e coisas do gênero. Fotônica, tá? Que é a eletrônica de luz, não eletrônica, entre aspas, de elétron. Isso faz parte do programa americano, que a Alemanha não tem, né? Quer dizer, não é que não tenha, não é o centro do 4.0 alemão, tá? Que é mais integração telemática. Então, grosso modo, é isso. O que o senhor aluno falou, está certo, é isso mesmo. Rafael, você tem mais alguma pergunta aí? Não, nenhuma, não. Não, tá. Não, professor, então, assim, nós já estamos aí com 1h40 quase de entrevista. Primeiro, saber do senhor se há algum problema se a gente dividir esse podcast em dois. Não, pode dividir. Então, muito obrigado. Segundo, é agradecer demais, assim... Você só depois me manda aí para eu saber, tá? Com certeza, a gente manda o link do site, né? Não tem problema, e manda o original também, né? Porque a ideia é o que a gente mandou nos e-mails, manter sem corte algum, só com essa modulação de som, tirar ruído, alguma coisa desse nível, né? Agradecer a presença do senhor, as palavras, foi, assim, muito legal mesmo. Eu que sou de um campo que pego muito mais a história do trabalho, escutando essas coisas, ao mesmo tempo que eu fico admirado pela complexidade, a gente fica assustado mesmo, né? Você fala, gente, para onde que está indo a nau, né? Onde está indo o barco? Mas, enfim, agradecer mesmo. Não sei se o Rafael também quer
fazer algumas palavras e o senhor, se quiser despedir, mandar alguma mensagem. Rafael, com você. Eu queria te agradecer também, Mário, aí pela oportunidade, viu? Foi uma honra para a gente estar conversando contigo. Feriado ainda, né? Ocupado. Mas é que com essa pandemia... Acabou. Tanto faz. Eu tinha esquecido completamente que era feriado, mas não muda absolutamente nada. Ô, professor, meu pai fala para ele todo dia é domingo. Exato. Para mim é o contrário, todo dia é quarta-feira. Pois eu também estou um pouco assim, todo dia é quarta-feira para mim. Agora, foi importante porque a gente está nesse projeto que eu estou conduzindo aí com o apoio do CNPq e da FAPERJ, estruturar uma plataforma. O Brain é uma plataforma de pesquisas, de produção de conhecimento, de divulgação de conhecimento sobre a indústria automobilística, né? Então, nós estamos mapeando pessoas dentro de um caráter muito interdisciplinar, multidisciplinar, né? Então, gente de engenharia, administração, sociologia, economia, bem quase como no espírito do GERPISAR, né? Que possa um pouco ajudar a gente Tem uma coisa assim na tua fala que é de memória, né? Da indústria, do teu trabalho junto ao sindicato, junto ao DIEESE, junto ao ABC Paulista, que é muito importante para a gente. E também uma coisa, né, de olhar para o futuro, para onde a gente está caminhando enquanto produtor, né, de automóveis. Então, acima de tudo, o teu depoimento ele é muito pedagógico para a gente, porque não é só a produção de conhecimento, né, por produzir, mas a gente tem um trabalho aí de formação de alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, de doutorado, que eu vim orientando, e que assistindo a tua fala, o teu depoimento, vão aprender demais. Foi uma verdadeira aula que a gente recebeu agora, tá? Então, te agradecer, a gente vai disponibilizar, o Léo, ele vai estar trabalhando todos os processos de organização, né, de podcasts e de vídeos, e ele vai te mantendo informado sobre a disponibilização desse material. Não sei se vai para o Spotify ou se vai para o site, o Léo está mais por dentro disso, mas é isso. E te pedir também para, na medida do possível, divulgar o nosso trabalho, tá? Que a gente está à disposição para poder construir rede e estabelecer interação com outras pessoas. Eu sei, eu falo nos encontros de GERPISAR com a Adriana, né? Ou com o Roberto, encontrei com eles no último GERPISAR que houve em Paris, conversei com eles bastante por um tempo, né? E acho que, acima de tudo, é um pouco levar adiante essa agenda aí de estudo sobre a indústria automobilística. É isso que a gente quer alcançar, né? Pessoas que têm interesse em pesquisar o tema. Então, te agradeço de antemão aí bastante pela tua disponibilidade, tá? Não, legal, obrigado a vocês, bom trabalho que vocês estão fazendo, é legal esse tipo de coisa. E estou à disposição aqui, tá? Vamos conversar. Bem, essa foi a entrevista do professor Mário Sérgio Salerno, a primeira entrevista que nós fizemos em vídeo, e todas as outras que fizermos da mesma forma estarão aqui no canal do YouTube. Agradecemos a audiência de vocês, esperamos que vocês tenham uma ótima experiência ao usufruir de nossos canais e deixamos o convite para a próxima entrevista, que será com o professor João Dulce, do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, em que ele estará tratando da temática de deslocamentos e construção de novos territórios produtivos do setor automotivo. Vocês poderão nos encontrar por este nome, Brain Entrevista, tanto no Anchor quanto no Spotify, que são podcast, e pode nos procurar por esse nome ou através do nome GDESF, que é Grupo de Estudos em Desenvolvimento do Sul Fluminense, nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Um forte abraço a todos, até o próximo encontro em todas as nossas plataformas digitais e nos sigam.